Começamos aqui de novo o nosso curso de resolução de questões e hoje as questões são de jornada de trabalho. Lembrando que a gente vai resolver todas as questões da OAB FGV com relação aos assuntos que mais caem na prova da OAB, totalizando muitas questões, tá? Então bora pra cá. Pega aqui. Remuneração e salário mais gorjeta, tá? Questão número 1 do sexto exame de ordem, lembrando que esse tipo de questão aqui raramente cai, né? Uma questãozinha muito direta, assim, a FGV não faz mais isso não, mas não interessa, a gente sempre ganha com conteúdo. Questão número 1, no direito brasileiro, a redução do salário é... Todo mundo sabe que por força do artigo 7º, né, inciso 6º, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, a regra é que os salários não podem ser reduzidos. A regra é a da irredutibilidade salarial, salvo mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a regra geral é que os salários podem ser reduzidos, a regra geral é que os salários não podem ser reduzidos. Agora, se houver convenção coletiva, se houver acordo coletivo, com a participação obrigatória dos sindicatos, aí vai ser possível sim a redução salarial. Então, letra A, impossível, falso. Possível, existe a possibilidade. Em caso de acordo entre empregado e empregador, não. Se eu falo de convenção coletiva de trabalho ou então de acordo coletivo de trabalho, eu vou ter que ter a participação obrigatória dos sindicatos. É o que diz, por exemplo, tá, o artigo 8º, incisos 3, tá? E 6 também da Constituição Federal. É possível mediante autorização? Não precisa nem de autorização, e a autorização não vai fazer com que haja a possibilidade de redução de salários. Nem pode ser via de regra, calma aí. Nem pode ser via de regra, acordo entre empregado e empregador, tem que ser convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então a resposta correta por enquanto, segura as pontas, letra D de dado. Possível mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tio, eu acho que o senhor está enganado. Tio, existe a lei agora, né, 14.020/20. Essa lei, tio, 14.020/20, ela inclusive foi a transformação das MPs 927 e 936, é verdade. A lei 14.020/20, ela prevê sim, ela permite sim a redução do salário com a consequente redução de jornada mediante acordo escrito só entre empregado e empregador. Mas então você diz, bem, se a lei 14.020 diz isso, a possibilidade da redução entre empregado e empregador, então a letra B de bola estaria verdadeira. Cuidado, a lei 14.020, ela só vale para o período da pandemia. Não se esqueça que quando o seu edital for publicado, existe a grande possibilidade de a pandemia não mais existir. Até porque só vai ter prova de primeira fase de OAB se a pandemia acabar, tá? Então, a pandemia acabando esse período de emergência, a lei 14.020, muito provavelmente, ela não vai funcionar para você, né, que vai fazer, por exemplo, o 32º exame de ordem. Se você vai fazer o 33º, 4º, 5º em diante, aí é que essa lei não funciona. Essa lei aqui só vale para o período da pandemia. Então, provavelmente, quando a prova do 32 acontecer, a pandemia não existe mais e essa lei não vai mais estar vigente para você. Tranquilo? Perfeito? Então, resposta correta, letra B de bode. Questão 2. Já é uma questãozinha mais parecida com a realidade de hoje, do 26º exame de ordem. Em 2018, um sindicato de empregados acertou em acordo coletivo de trabalho com uma sociedade empresária a redução do geral dos salários de seus empregados em 15% durante o período de um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT. Hoje, o artigo 600, tá? O artigo 611-A da CLT, tá? Ele prevê a possibilidade, sim, de redução de salários
mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. Só que essa redução de salários, que é boa para o empregador, com a consequente redução da jornada de trabalho, essa redução de salários, ela tem que ser acompanhada de uma garantia. Tio, que garantia é essa? É que durante o período de redução dos salários, os empregados não poderão ser demitidos sem justa causa. Então, durante aquele período de redução de salários, mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, não será possível a demissão do empregado durante o período em que os salários estiverem reduzidos. Isso acontece também durante a pandemia para a Lei 14.020/20, tá? Mas acredito eu que essa lei não vai estar mais disponível para você na época da prova. E aí o parágrafo 3º desse mesmo artigo 611-A da CLT garante que durante a redução de salários prevista em convenção ou acordo coletivo, haja redução proporcional da jornada e garantido emprego durante a redução. Então vamos lá, ver as opções. Letra A, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória. Qualquer natureza, não, tá? Tem que ser uma garantia no emprego durante o período da redução. A contrapartida será a garantia de emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo verdadeiro, tá? Além dessa garantia de emprego, você vai ter uma redução proporcional da jornada de trabalho. Letra C de casa, a existência de alguma vantagem, não, cara. A vantagem é a garantia de emprego, mais a redução da jornada proporcional. E letra D, a norma é nula, em questão é nula, porque só é válido por convenção coletiva, não. Não só o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, permite por convenção coletiva, ele também permite por acordo coletivo de trabalho. Tá? Resposta correta, letra B de bode. Questão 3. Um grupo econômico é formado pelas sociedades empresárias XYZ. Com a crise econômica que assolou o país, e aqui, 33º não, tá? Aqui nem existe ainda. Aqui é 23º exame de ordem. Essa crise econômica não é a pandemia, tá? Porque primeiro que no 23º exame de ordem a gente nem sabia que ia ter pandemia. Se eu soubesse que ia ter pandemia, eu tinha viajado para Marte, inclusive. Outra, para que haja a possibilidade de redução de salário só por acordo entre empregado e empregador, questão tem que deixar bem claro que é durante a pandemia, que é durante o período de pandemia. Se ela não deixar claro isso, a redução de salários com a redução proporcional só mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Que assolou o país, então foi outra crise econômica, nada a ver com a pandemia. Todas as empresas do grupo procuraram formas de reduzir o custo de mão de obra. Para evitar despesas, a sociedade empresária X, tá? A sociedade empresária X acertou a redução de salários de 10% com seus empregados mediante convenção coletiva. Então, a sociedade empresária X pode, porque foi mediante convenção coletiva. A Y acertou mediante acordo coletivo, também pode, mediante acordo coletivo. Então, a sociedade empresária Y está ok. E a sociedade empresária Z fez a redução por acordo individual escrito. Bem, se a questão tivesse dito que essa crise econômica foi pela pandemia, tá? Esse período emergencial, tá? Esse período emergencial, como é chamado na lei, tá? 14.020, mas não falou de período emergencial, não falou de pandemia. Infelizmente, a redução, neste caso em particular, é só por convenção, o acordo coletivo, mais uma vez, é o artigo 611-A, tá? Parágrafo 3º da CLT. Vamos ver a resposta correta? As empresas estão erradas? Não. A X e a Y está errada, só quem está errado é a Z. Porque o salário é redutivo, a irredutibilidade é uma regra geral, mas toda regra geral tem exceção, tá? Letra B, não se pode acertar redução do salário por acordo coletivo, falso, né? Tanto por acordo coletivo como por convenção coletiva de trabalho. A empresa Z não acertou a redução da forma salarial na forma da lei, tornando-se inválida verdadeiro, tá? Porque ela desrespeitou não só o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal,
mas também o 611, né, letra A, 611A, parágrafo 3º da CLT. A letra D de dado, as reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas e a razão disso são válidas. Negociadas foram, tá? Só que da lei A, empresa Z, a negociação foi por acordo individual e não pode, a não ser que fosse o período emergencial de que trata a lei 14.020, mas a questão não trata disso, perfeito? Bora para bola para frente. 4. Os garçons e empregados do restaurante Come Bem Limitada recebem as benditas gorjetas dadas pelos clientes de forma espontânea, uma vez que não há cobrança obrigatória na nota de serviço, como manda inclusive, ou como permite inclusive, o parágrafo 3º do 457 da CLT. Diante da hipótese apresentada, a assinale a correta, letra A. Nesse caso aqui, a gorjeta é espontânea e ela não é compulsória. A compulsória é cobrada na nota de serviço. A espontânea é dada, como o próprio nome está dizendo, também chamada de gorjeta direta ou espontânea, é aquela cobrada ou aquela dada espontaneamente pelo cliente ou empregado. A gorjeta compulsória é aquela cobrada na nota de serviço, tá? Então vamos lá. As gorjetas integram a remuneração do empregado, verdadeiro. Tanto é verdade que o 457 diz assim, né? Integram a remuneração do empregado. Não apenas compreendem-se na remuneração do empregado, né? Além do salário devido e pago diretamente pelo empregador ao empregado, as gorjetas que esse empregado receber. Então, remuneração é igual a salário mais gorjeta. Então, gorjeta faz sim parte da remuneração. Então, as gorjetas integram a remuneração, mas não servem de base de cálculo para o aviso prévio, para o adicional noturno, para as horas extras e nem para o repouso semanal remunerado. Esse item é um verdadeiro. Inclusive, aqui é a súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu te explicar bem rápido. Remuneração é algo maior do que salário. Remuneração é igual a salário mais gorjeta. Essa diferença existe porque existem direitos trabalhistas calculados sobre a remuneração, assim como existem direitos trabalhistas calculados sobre o salário. Se o direito trabalhista é calculado sobre a remuneração, entram para o seu cálculo salário e gorjeta. Mas existem aqueles direitos que são calculados só e somente só sobre o salário. Quando o direito é calculado só sobre o salário, estão de fora as gorjetas. Tio, que direitos são esses calculados só sobre o salário? A aprovação é no SAT, tá? A aprovação é no SAT. A aprovação, aviso prévio, é de hora extra, de horas noturnas e S de SAT, de repouso semanal remunerado. A aprovação é no SAT. Aviso prévio é de horas extras, de horas noturnas e S de SAT, de repouso semanal remunerado, tá? As horas extras, o aviso prévio, as horas extras, as noturnas e o repouso semanal remunerado, elas não são calculadas sobre a remuneração, só sobre o salário, estão de fora as gorjetas, letra A verdadeira. Letra B, as gorjetas não integram a remuneração, falso, integram sim a remuneração. As gorjetas são integradas para todos os efeitos na remuneração do empregado, repercutindo assim em todos os direitos? Não, né? Em todos não. Você vai tirar o quê? A aprovação é no SAT, aviso prévio, hora extra noturna e SAT de repouso semanal remunerado. E letra D, as gorjetas integram a remuneração apenas para efeito do aviso prévio trabalhado, com relação ao aviso prévio trabalhado integra, mas noturno, hora extra e repouso semanal de jeito nenhum, tá? É exatamente o contrário. Vamos lá para a próxima. Questão 5. Dentre as opções listadas a seguir, assinale aquela que indica que o empregado já tem todos os dias do repouso semanal remunerado em seu salário, sem que haja o acréscimo da remuneração do repouso semanal. Esse cabra é aquele cabra que recebe um salário fixo. Quem tem salário fixo, tá? Quem tem salário fixo, tá? Quem tem salário fixo, também conhecido como mensalista, quem tem salário fixo,
conhecido como mensalista, já tem dentro do seu salário o repouso semanal remunerado, diferentemente, por exemplo, do horista. O que é o empregado horista? Empregado horista é o empregado que trabalha por hora. Olha só que engraçado, ó. Então, quanto mais horas ele trabalha, mais ele ganha. Quanto menos horas ele trabalha, menos ele ganha. Para tu entender bem rapidinho, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Se o empregado ele é horista, tá? Se o empregado ele é diarista, ele trabalha por dia. Os dias que ele ganha, ele recebe. Dia que ele não trabalha, ele não recebe. O dia que ele trabalha, ganha. Dia que não trabalha, não ganha. Quem é horista? Dia que trabalha mais horas, ganha mais. Menos horas, ganha menos. Comissionista puro, recebe só por comissão. Quando vende naquela semana que vende mais, ganha mais. Na semana que vende menos, ganha menos. Olha como é que funciona com o repouso semanal. Então vamos imaginar, por exemplo, que o empregado horista, na segunda-feira ele trabalha 8 horas. Acontece muito com o professor, porque tem professores que não têm a mesma quantidade de horas por dia, não tem a mesma quantidade de turmas por dia. Então na segunda-feira esse professor dá 8 horas, na terça-feira dá só 4, na quinta-feira 2 horas, na quarta-feira 2 horas, na quinta-feira ele trabalha 8 horas, dá 8 aulas, na sexta-feira, né? Sexta-feira ele só trabalha 5 horas e no sábado só 2 horas. Está notando que ele é horista? O empregado horista, via de regra, ele tem remuneração variável. Como é que eu sei o valor do repouso semanal? Eu somo todas essas horas aqui e divido por 6. E aí eu tenho o valor do domingo. Note que o domingo de um empregado horista, de um empregado diarista ou de um empregado comissionista, que todo dia vende quantidades diferentes, toda semana vende quantidades diferentes, eles não têm o dia do repouso já integrado na remuneração. Você faz a média da semana e aquela média da semana é o valor que ele vai receber no domingo, tá? E aí você vai ter que a resposta correta, nesse caso aqui, é mensalista, que aí o cara do mensalista tem o repouso semanal incluído na remuneração. Diarista, horista e o comissionista, o repouso semanal é calculado, como diz o outro, fora a parte, tá? Bora para a próxima. Ai, meu Deus, olha o tamanho dessa daqui. Maria foi contratada para trabalhar como cozinheira na residência de Márcio dos Santos, percebendo um salário mínimo. Passados 2 anos, Márcio ficou desempregado e decidiu iniciar um negócio próprio de venda de doces salgados. Para atingir seu objetivo, aproveitou-se do serviço de Maria, oferecendo-lhe um acréscimo de R$ 100 na remuneração. E aí a Maria, que era empregada doméstica, ganhava um salário mínimo e como o cara passou a ficar desempregado, Maria começou a fazer o quê? Doces e salgados. E por conta desses doces e salgados que eram vendidos pelo Márcio, ele pagava R$ 100 a mais. Note, tá? Note que Maria, ela era doméstica. Quando o Márcio passou a explorar a atividade da Maria com finalidade lucrativa, ela passou a ser o quê? Empregada urbana. E aí o Márcio, além do salário mínimo, pagou R$ 100 a mais. Ela virou empregada urbana. Por quê? Porque ela passou, a sua atividade passou a ser explorada com a finalidade lucrativa. Além de preparar as refeições da família de Márcio, a empregada Maria também dedicava parte do seu tempo ao preparo de doces e salgados que eram vendidos. Está aqui a finalidade lucrativa. Durante 3 anos, Márcio desenvolveu essa atividade comercial em sua residência. Então, Maria, que começou como doméstica, passou a ser urbana. Contudo, em virtude de uma proposta de emprego, Márcio encerrou a venda de quitutes e retirou o acréscimo de R$ 100 da remuneração de Maria. Ô filhão, pelo princípio da irredutibilidade de salários, esses R$ 100 não podem sair, a não ser que houvesse convenção ou acordo coletivo, nem por acordo individual e nem por ato unilateral do empregador, tá? Inconformada, Maria reclamou ao longo de 6 meses com seu empregador, a fim de ver restabelecida a gratificação.
Entretanto, depois de tanta insistência, Márcio decidiu dispensá-la sem justa causa. 2 meses depois, Maria ajuizou a ação trabalhista, pleiteando o pagamento do aviso prévio, 13º constitucional, a FGTS, indenização de 40%, além de 6 meses de diferença salarial. Tudo com base na remuneração total, o salário mais R$100. Com base na alternativa, responda. A gente vai ter que atualizar essa questão, porque essa questão aqui é do 5º exame de ordem, e no 5º exame de ordem ainda não havia a lei complementar 150, tá? Então vamos lá. Maria não faz jus à permanência do acréscimo remuneratório, a gente sabe que é falso, porque ali foi um aumento salarial e a redução salarial só mediante convenção acordo coletivo. Uma vez que por se tratar de salário e condição vinculada à confecção de salgados, seu empregador poderia suprimi-lo? Falso. Ali foi um aumento salarial mesmo. Mas salário e condição, pessoal, é adicional de transferência, é hora extra, é hora noturna, é insalubridade, é periculosidade, que cessada a hora extra, cessada a hora noturna, cessada a insalubridade, o empregador pode retirar, tá, o adicional. Mas isso aqui não, isso aqui é salário, isso aqui é aumento salarial. Maria faz jus ao pagamento do FGTS. Naquela época era falso, hoje é verdadeiro. Verdadeiro, mas sem indenização de 40%, uma vez que voltou a ser empregada doméstica. Isso aqui está falso porque, apesar de ela voltar a ser empregada doméstica, ela tem direito sim a essa indenização de 40%. Só que essa indenização de 40% para o doméstico, ela é diluída mês a mês. Eu não vou explicar isso aqui hoje. Eu vou explicar isso aqui nas aulas sobre rescisão do contrato de trabalho, tá? Então essa questão aqui está falsa porque empregado doméstico. Esse item está falso porque empregado doméstico hoje, além de ter direito ao FGTS, tá, tem direito à indenização de 40%, tá? Então, sendo ela doméstica ou não, FGTS 40%. Então, pode ser que essa questão hoje não tenha resposta, porque ela é antiga, mas mesmo assim eu resolvo todas, tá? Maria faz jus à permanência do acréscimo remuneratório, verdadeiro, uma vez que, por se tratar de parcela de natureza salarial, verdadeiro, não pode ser suprimida, e igualmente verdadeiro pelo princípio da irredutibilidade salarial, artigo 7º, inciso 6º. Maria não faz jus ao pagamento da FGTS e nem de indenização, falso, porque empregado doméstico faz jus e ela não era mais doméstica, né? Ela era empregada urbana. Vamos lá. Questão 7, eu marquei a correta? Marquei. Questão 7. Pedro é empregado da sociedade empresária X. Em determinado mês, recebeu diárias na ordem de 70% do seu salário, sem ter prestado qualquer conta ao empregador. De acordo com a CLT, entendimento do TST. Deixa eu dizer para ti, antes da reforma trabalhista, e essa questão aqui, salvo engano, é anterior à reforma, então a gente vai atualizar a questão para a reforma trabalhista, tá? Antes da reforma trabalhista, se as diárias para viagem, lembra, excedessem de 50% o salário do empregado, elas eram salário. Com a reforma trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT teve a redação alterada. Então, tanto as diárias para viagem quanto as ajudas de custo, mesmo que elas excedam de 50%, 70%, 200%, hoje, em hipótese alguma, elas são salário. Hoje, elas não têm mais natureza salarial, tá? Então, a diária, letra A diária, na hipótese retratada, terá natureza salarial na totalidade? Falso. Hoje, ela não tem mais de jeito nenhum, tá? B, a diária terá natureza indenizatória porque visa ressarcir os gastos realizados pelo empregado. Hoje esse item é o verdadeiro. Antigamente não, mas hoje ele é o verdadeiro, tá? Letra C, somente que ultrapassar 50% terá natureza salarial. Antigamente esse item aqui, ele era o verdadeiro. Hoje esse item é falso, porque ela não tem mais de jeito nenhum natureza salarial. Letra D, de doidinha. A lei determina que a metade da diária tem natureza salarial. Falso, porque ela não tem de jeito nenhum, tá? Questão 8. Questão 8. Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$4.000. Me empresta, filho, que a pandemia acabou comigo.
Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelo cliente do banco, o que fazia concomitantemente com a atividade de caixa, computando-se o desempenho para suas metas na agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da seguradora Múltipla S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador. Diante disso, observado o entendimento do TST, responda. Letra A. Os valores a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge por se tratar de mera liberalidade. Falso. Comissão negada. Comissão é salário, tá? Parágrafo 1º do artigo 457 da CLT. Integram o salário do empregado. Além da importância fixa estipulada, as comissões e as gratificações ajustadas, tá? Então, as comissões e as gratificações ajustadas, elas têm sim as gratificações, legais, as gratificações que são previstas em lei, tá? As gratificações previstas só no contrato não são salário. Gratificação prevista em lei, elas têm natureza salarial, então letra A está falsa. Os valores recebidos de comissão não devem integrar a remuneração, falso, né? Já viu que tem natureza salarial e o salário integra a remuneração. Letra C, os valores recebidos a título de comissão devem integrar o salário de Jorge, verdadeiro, o tio já explicou. E letra D, os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração, falso, né? Eles devem integrar salário, que por sua vez integra a remuneração. Questão 9. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de pedreiro, com jornada de trabalho de 12, olha a jornada dele, de 12 às 17 horas, tá? Então, eu estou com inveja dessa jornada de apenas 5 horas de trabalho. Só hoje aqui no curso, já estou aqui no curso há mais de 12 horas. E pausa alimentar de 15 minutos, aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente o pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º, a assinale a correta. O 13º salário, bem rapidinho aqui, está previsto no artigo 7º, inciso 8º, tá? Da Constituição Federal, tá? O 13º salário, além da previsão na Constituição Federal, ele está regulamentado em duas leis. Quais são as duas leis que regulamentam o 13º salário? A 4090/62 e a 4749/65. Essas duas leis dão conta de que o 13º salário, ele só pode ser pago em duas metades, tá? Duas metades. A primeira metade do 13º salário tem que ser paga até o mês de novembro. Como novembro tem 30 dias, até o dia 30, estou sozinho aqui no curso, de vez em quando a porta mexe, eu estou achando que é alma. E eu sou um cabra frouxo, morro de medo de alma. Ai, meu Deus. E agora são que horas, hein? Agora são 8h30 da noite. Ave Maria, eu vou ficar aqui gravando aqui até mais tarde, sei nem que horas eu acabo, tá? Então vamos lá, bem meia-noite eu acabo com essa porta aí mexendo só. E sem viva alma aqui no prédio, todinho, tá? Então vamos lá. O 13º salário deve ser pago em duas metades. A primeira metade tem que ser paga até o mês de novembro. Como novembro tem 30 dias, até o dia 30 de novembro. E a segunda metade até o dia 20 de dezembro. Tio, eu posso pagar tudo em dezembro? Não. A primeira metade tem que ser paga até novembro. Você pode pagar tudo em novembro, tudo em outubro, tudo em fevereiro, tudo em março, mas tudo em dezembro não. Tio, eu posso pagar em 12 vezes? Não, meu filho, que isso não é crediário, tá? Isso não é crediário, nem é o custo do tio, que você pode comprar em até 12 vezes no cartão, tá? Não dá não, certo? Então, só em duas metades, tá? Então, vamos lá. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina passou a ser paga em até 3 vezes? Não, porque a CLT nem fala em 13º salário. Quem vai falar de 13º salário... Ui, tá errado isso aqui, né? Quem vai falar de 13º salário, né? São essas duas leis aí. A 4090/62 e a 4749/65.
Então tá falsa, tá? 3 vezes não, máximo 2. A gratificação natalina pode ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Só um detalhe, negada, eu também costumo dar esse vacilo. Não são 2 parcelas, são 2 metades, tá? O item está correto, ou pelo menos ele é o menos errado, porque não são 2 parcelas, são 2 metades, mas esse item aqui não prejudica a questão não, mas foi uma falta de técnica aqui, perfeito? Letra C, atualmente é possível negociar o 13º salário em convenção acordo coletivo? Não, tá? Não é não, tá? Nem no 611A você não pode, nem o 611A da CLT prevê essa possibilidade. E letra D de doida. O empregado tem que receber a primeira parcela juntamente com as férias, desde que requer até o mês de março. Se o empregado quiser, olha que legal, se o empregado quiser, ele pode exigir do empregador, que o empregador, quando do pagamento das férias, o empregador pague as férias, mais a primeira metade do 13º salário. Mas desde que o empregado notifique o empregador, tá? Desde que o empregado notifique o empregador, desde que o empregado exija, comunique esse direito ao empregador até o mês de janeiro do ano em que ele for tirar férias. Então, se ele vai tirar férias em julho, ele tem que comunicar ao empregador até o dia 31 de janeiro daquele ano. Comunicou, o empregador é obrigado a pagar. Passou o prazo, não comunicou dentro do prazo, o empregador antecipa a primeira metade com as férias se o empregador quiser. É o parágrafo 2º, por um acaso eu sei, ó, é o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4749/65. Então, não é mês de março, é mês de janeiro. Vamos lá, próxima. Salário utilidade. Vamos lá. Em se tratando de remuneração e salário, é correto afirmar que o salário maternidade tem natureza salarial. Cara, sacanagem isso aqui. Porque realmente o nome do benefício previdenciário é salário maternidade. O nome do benefício é salário maternidade. Só que ele é um benefício previdenciário. A natureza dele não é salarial, a natureza dele é previdenciária, tá? Então tá falsa. B de bola. As gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, hora extra, do noturno, do repouso semanal. Meu Deus, as gorjetas, o que é que não entra para o cálculo das gorjetas? O que é que não entra para o cálculo das gorjetas? A aprovação é no SAT. A aprovação é no SAT. Aviso prévio, hora extra, hora noturna e S de SAT, de repouso semanal remunerado, tá? Inclusive súmula 354 do TST, tá? Então, o item B de bola está errado, porque as gorjetas não entram para o cálculo do aprovação é no SAT. Letra C. O plano de saúde fornecido pelo empregador ao empregado, em razão de seu caráter contraprestativo, é salário in natura. Cara, a gente vai ver daqui a pouco em outras questões, tá? O parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, tá? Parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, ele é bem claro, tá? Que tudo aquilo que o empregador forneceu ao empregado para o trabalho não é salário. O transporte que o empregador dá ao empregado não é salário. A educação que o empregador dá ao empregado não é salário. Assistência médica, hospitalar, odontológica, seguro de vida, previdência privada, nada disso é salário. Então também está falso. Então deve ser a letra D de dado, né? Vou até marcar logo, nem li. A parcela, participação dos lucros e resultados, habitualmente paga, não integra a remuneração. Por que ela não integra? Porque a lei diz que não. É o chamado argumento de autoridade. Expressa vedação legal, tá? Artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. Os empregados poderão ter direito à participação nos lucros e resultados, mas desvedada a sua vinculação à remuneração para qualquer efeito, tá? Então, por mais que o empregador possa pagar participação dos lucros e resultados,
mas a Constituição Federal proíbe, veda, que essa participação dos lucros tenha alguma, né, natureza salarial, tá? Próxima. Um cientista é contratado, a gente resolveu essa e vamos resolver de novo. Um cientista é contratado como empregado para trabalhar no setor de pesquisa de uma empresa, visando desenvolver atividade inventiva, tá? Resolvemos essa em contrato de trabalho. Após 3 anos, com o uso de equipamento e insumos da empresa, o trabalhador inventa um novo maquinário, cuja patente é requerida e, em breve, introduzido no processo de produção, com previsão de alto lucro. Na hipótese apresentada, caso nada tenha sido disposto a respeito, é exatamente aqui que reside a resposta da questão. Assinala a alternativa correta, tá? Letra A. A invenção pertence exclusivamente ao empregado. Deixa eu te contar um segredo. O empregado, ele foi contratado para inventar. A função dele era inventar, para ele mesmo não, para a empresa. Então, a invenção e os ganhos da invenção são da empresa, tá? Lei de propriedade industrial. Então, letra A está falso, tá? Não divide lucro, nada, a não ser que haja previsão expressa em contrato individual de trabalho, a não ser que o empregador queira dividir. Se o empregador não quiser dividir, não quiser participar o empregado dos lucros, acabou-se, não participa, tá? Até porque foi contratado para inventar com as coisas com os insumos, com os materiais da empresa. Letra B. A invenção pertence exclusivamente ao empregador. Dada a atividade para a qual foi contratado o empregado, verdadeiro, tá? A invenção pertence ao empregado. O empregador não. Pertence só ao empregador que não divide lucro, a não ser que o empregador queira, mediante previsão em contrato de trabalho. Letra D de doidinha. A invenção pertence ao empregador, mas aí, dado ao empregado pedir indenização, não, cara. O empregado não tem direito nem indenização, nem participação nos lucros, a não ser que o empregador queira. Questão 12. João trabalha na área de vendas em uma empresa e recebe do empregador, em razão de seu cargo, moradia e pagamento da conta de luz, além de ter veículo cedido com combustível. Tal se dá, vou até mudar a cor da caneta, tal, ele já deu a resposta bem aqui, tal se dá em razão da necessidade do trabalho. Filhão, tudo aquilo que o empregador fornecer ao empregado para o trabalho, tá? Tudo aquilo que o empregador fornecer ao empregado para o trabalho, nada disso tem natureza salarial. Nada disso tem natureza salarial, tá? Qualquer coisa que o empregador forneça ao empregado para o trabalho não tem natureza salarial, por expressa vai dar ação legal, tá? Além disso, recebe uma cota mensal de 10 pacotes de cigarro por mês, e cigarro ele é considerado droga nociva, e as bebidas alcoólicas e as drogas nocivas não têm natureza salarial de jeito nenhum, sem exceção, tá? Que é o 458 caput da CLT. E aí, a partir do caso narrado, a assinala é correta. Letra A. Os valores relativos à habitação, que a questão disse que era para o trabalho, energia elétrica, a questão disse que era para o trabalho, e veículo, que a questão disse que era para o trabalho, integram a remuneração? Integram não, porque era para o trabalho. Mas o cigarro, por ser nocivo à saúde, por ser uma droga nociva, não integra, isso aqui estaria correto, mas o item está falso, tá? Todo falso, porque esses 3 aqui, como foram dados para o trabalho, não integram salário. Letra B. Os valores de habitação e veículo integram a remuneração? Não integram não, porque eles são para o trabalho. Assim como a energia elétrica é para o trabalho, tá? O combustível é para o trabalho e o cigarro não integra porque é nocivo à saúde. C de casa, nenhum dos valores da utilidade integra a remuneração de João, verdadeiro, porque todos são, né? Carro, moradia, energia elétrica e combustível para o trabalho, e cigarro é droga nociva. Tratando de salário in natura, todos os valores integram a remuneração de João, falso. Bora mudar para o vermelho. Aqui. Bora mudar para o vermelho. Bora, caneta vermelha.
Cor da caneta vermelha. Vamos lá. Questão 13. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ Limitada, localizada em grande centro urbano, e recebe, além do salário, moradia e plano de assistência médica hospitalar odontológica. Cara, a gente viu nesse instante que por força dos incisos do parágrafo 2º, pensa numa letra bonita, do artigo 458 da CLT, assistência médica, hospitalar, odontológica, seguro de vida, previdência privada, não integram salário de jeito nenhum. A moradia pode integrar. A regra é que a moradia, aliás, a regra é que a habitação, alimentação, vestuário, lazer e higiene, a regra é que eles integram salário. A não ser que a questão diga que eles são para o trabalho, como aconteceu na questão anterior, tá? Então, vamos lá. Ambos os benefícios são incorporados ao salário de Lino? Falso. A habitação pode ser, tá? Mas a assistência médica não. Somente a habitação será integrada ao salário? Verdadeiro, né? Nenhum dos benefícios integra salário? Falso, né? Porque a habitação integra. Somente o plano de saúde será integrado? Falso. Exatamente o plano de saúde não integra, tá? 14. Um representante comercial ajuiza na Justiça do Trabalho pedindo a devolução de descontos. Ele explica que a sua comissão sobre as vendas é de 5%, mas que pode optar pelo percentual de 10%, desde que se comprometa a pagar o valor da venda caso o comprador fique inadimplente. Vou já te explicar o que é isso aqui. Alega que sempre fez a opção pelos 10%. E que nos casos de inadimplência, ou seja, nos casos em que o lojista que compra da fábrica através do representante comercial, nos casos em que ele não paga a fábrica, o representante comercial pagaria a fábrica no lugar do lojista. Teve que pagar o valor do negócio, depois de tentar reaver a quantia com o comprador, o que caracterizaria transferência do risco da atividade econômica. Diante do caso apresentado e da lei de regência, olha, entre a fábrica e o lojista, existe um cabra chamado representante comercial. Ele é que intermedia. Professor, intermedia? Não. É feio, mas é verdade. Intermedia. Ele é que intermedia. Então, quando o lojista quer comprar, né, sapato, bolsa, quem faz a intermediação com a fábrica é o representante comercial. Esse representante comercial, ele é regido por uma lei específica, até porque o papai, antes de ter lá o comércio que ele tem até hoje, tá? Papai, ele era representante comercial, hoje papai é comerciante. Papai tá ótimo nessa pandemia, papai vende comida. O único lascado da família sou eu. Minha irmã da Maria Mercante, salário fixo. Papai é comerciante de comida. Na pandemia, a gente só fez comer. A mamãe, não sei como, né? Ela consegue ter tudo que ela quer lá do papai. Inclusive, a mamãe, né? Tem lá a mamãe aposentada, né? Lá das coisas dela, lá sei lá o que ela tinha lá, os empregos públicos dela, e o papai ainda ajuda. O meu irmão, né? Meu irmão, ele tem porta de necessidade especial, né? Meus pais sustentam. O único lascado da família sou eu, que ao invés de fazer concurso, eu virei empresário e quase de educação e quase me lasco na pandemia, tá? Então, a lei 4886/65 é a lei de representante comercial. No artigo 42 dessa lei, tá? No artigo 42, essa lei veda a chamada cláusula del credere. Tio, o que é a cláusula del credere? Não é del credere, não é credere. A cláusula del credere é exatamente essa cláusula que a fábrica impôs ao representante comercial. Se você é representante comercial, vendeu ao lojista e o lojista não pagar,
você, representante, paga no lugar dele. Essa cláusula ela é ilegal. A cláusula del credere, que é exatamente o que aconteceu aqui na questão, ela é ilegal, tá? Então, letra A prática é válida porque representante não é empregado. E realmente, representante não é empregado. Não quer dizer que ele não possa ser empregado, mas via de regra, até porque a lei diz isso, e via de regra, representante é autônomo, tá? A prática é o track system. Não, cara, o sistema do track system é o sistema segundo o qual o empregador paga 100% do salário do empregado em utilidades. E a gente sabe que, por força do artigo 82 da CLT, o empregador não pode pagar o salário do empregado 100% em utilidade. No mínimo, 30% do salário tem que ser pago em espécie e, no máximo, 70% pode ser pago em utilidade. A norma de regência é omissa, falso, né? Acabou de ver que tem a lei proibindo. E letra D, a situação caracteriza a cláusula del credere, vedada pela lei de representação comercial, item verdadeiro. Questão 15, a última questão desse nosso bloco. José Antônio da Silva, integrante da categoria profissional dos eletricitários, é empregado de empresa, ele é eletricitário, tá? Ele não é eletricista. E eu falo já da diferença. É empregado de empresa do setor elétrico, expondo-se de forma intermitente a condições de risco acentuado. Diante da situação hipotética, considerando que não há norma coletiva disciplinando as condições de trabalho, assinale a correta. Se você é eletricitário, o artigo 193 da CLT diz que eletricitário tem direito ao adicional de periculosidade. E o adicional de periculosidade, ele equivale a 30% sobre o salário base do empregado, sem o acréscimo de nenhuma outra vantagem, tá? É só sobre o salário base, ou seja, não incide sobre gratificação, não incide sobre hora extra, não incide sobre abono, sobre nada, é só sobre o salário base. Eletricista, ele não tem adicional de periculosidade. Eletricitário é quem trabalha com sistema elétrico de potência, quem está submetido a uma voltagem superior a 240, tá? Watts, ou 240 watts, tá? 240 watts, aí você é eletricitário. E o eletricitário tem direito sim ao adicional de periculosidade. Se a exposição for permanente, ou seja, diária ou intermitente. O que é uma exposição intermitente? Dia sim, dia não, semana sim, semana não, 15 dias sim, 15 dias não, tá? Então ele tem direito sim. Aí aqui inclusive é a súmula 384 do TST, tá? Então, vamos lá. José Antônio não tem direito ao pagamento da periculosidade? Falso. Tem sim, porque a exposição ela é intermitente. Intervalos ela se dá em intervalos regulares de tempo. Letra B. José Antônio tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o seu salário básico? Verdadeiro. Esse item aqui é o verdadeiro, tá? Letra C. José Antônio tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade 30% sobre a totalidade das parcelas? Não. Antigamente esse item aqui era verdadeiro. Hoje esse item é falso, tá? Por força de uma lei de 2012. A lei, esqueci o número da 12.000, esqueci o número da lei, tá? Mas foi a lei que alterou o artigo 193 da CLT. Então, antigamente isso aqui era verdadeiro, hoje é falso. Antigamente o item B era falso, hoje ele é verdadeiro, tá? E letra D de dado, José Antônio tem direito ao pagamento da periculosidade, verdadeiro, proporcional à exposição, não. Seja exposição permanente ou intermitente, tá? Aí o pagamento é integral, súmula 384 do TST. A gente vai aqui se despedindo deste bloco, tá? Daqui a pouquinho, deste bloco, daqui a pouquinho o tio volta, né, com mais um bloco de remuneração e salário. Tchau, tchau.